Paulo, mas assim, a gente vê, talvez, essa circunstância, é bem comum isso, né? A gente sempre está vendo isso aparecendo nas mídias e tal. Mas tem um outro caminho agora que tem ficado muito popular nos dias de hoje, da tecnologia, sabe? Que são os abusadores por meio eletrônico, por meio da internet, né? Por meio de jogos e tal. Exatamente. Isso é um abuso e, inclusive, eles ameaçam, né? Eu estava vendo um caso esses dias de um abusador que ele se fez de amiguinho para entrar naqueles jogos de bate-papo. Os pais têm que ficar muito atentos com aquilo. Então ele entrou num jogo daquele, começou a conversar como se fosse um amiguinho. Uma foto de uma criança. Com uma foto de uma criança, começou a conversar. Aí depois ele pegou o contato, agora as crianças tudo com celular, WhatsApp. Aí a criança, ele fez um desafio, alguma coisa assim com ela, eu não lembro direito. Ela tirou uma foto dela seminua. Aí depois ele usou daquilo para poder fazer com que todos os irmãozinhos e irmãzinhas daquele menino, ele também tirasse foto para mandar para esse rapaz. Porque ele começou a usar aquilo como um artifício para ameaçar. Se você não tirar foto do seu irmãozinho, da sua irmãzinha, nua, assim e tal, eu vou postar essa foto na internet, todo mundo vai ver, seus pais vão ver. E aí a criança ficou extremamente apavorada, né? Inclusive, a legislação brasileira prevê, né? Prevê. Tanto no ECA quanto no Código Penal. Então, prevê crianças sendo apresentadas na internet, né? Ou por foto, ou por vídeo. Isso aí é crime. E isso aí dá cadeia. Tá? Então está previsto, a nossa Constituição ela já prevê isso. Então às vezes a gente pensa que o abusador é só quem está aqui no entorno, não, tem abusador em tudo que é lugar, né? É que nós estamos falando que a maior parte acontece dentro de casa, mas com o boom da internet, agora existe muitos abusadores soltos por aí, né? E o pai, a mãe, a família tem que ficar atenta, porque acontece, quando a criança tranca a portinha do quarto, ninguém sabe o que acontece, né? Mas existe legislação que prevê isso, né? E tem também a lei prevê o estupro verdadeiramente, né? E também quando há omissão. A pessoa que se omite, né? Às vezes a criança conta, a família não liga, ou às vezes tem aquele que incentiva, né? Por questões financeiras ou várias outras, o Código Penal também prevê. Tá? Que é um estupro, a pessoa responde por estupro e nem foi ela que estuprou, tá? Mas ela permitiu. Então, quer dizer, nós pecamos por ação e omissão, né? Quando nós fazemos ou quando nós nos omitimos. Então, nós não podemos nos omitir. A própria Bíblia fala isso, né? É verdade, nós devemos ser a voz daquele que não fala. Né? Nós devemos... E até assim, Paulo, o fato de a gente não monitorar o celular do filho que é pequeno, que ainda não tem percepção sobre isso, né? Às vezes o pai dá um celular, WhatsApp, porque precisa monitorar o filho na escola, falar com o filho, mas também é uma arma para esses bandidos e os pais têm que estar atentos. Tem que estar atento. A própria criança ela é curiosa, né? Nós somos pessoas falhas e nós nascemos nesse mundo, né, de pecado. Então a sua tendência é ter curiosidade sobre aquilo que talvez não é legal. É isso mesmo. Né? Aflora, né? Aflora. Então, e aí quando a criança passa por esse... Nós estamos falando de idosos, de adultos, de mulheres, mas estamos meio que direcionando para o infantil, né? Quando a criança passa por isso, ela dá algumas dicas, ela dá algumas pistas, né? Mesmo que ela não verbalize, ela demonstra de alguma forma. Ou ela se retrai, ou ela começa a ter assim, um sono bastante conturbado, ou a criança que já deixou bastante tempo a fralda, ela volta a urinar ou até mesmo defecar na roupa. É um aspecto também que deve ser levantado, né? A criança ela pode começar a apresentar distúrbio alimentar, não só do sono, mas também alimentar. A criança ela pode ficar muito retraída, ou ela pode começar a demonstrar assim, comportamentos sexuais que não está dentro da faixa etária dela, tá? E algumas vezes a criança demonstra isso até brincando com os brinquedinhos, né? Ou mesmo desenhando. Na própria escola, né? Isso então, mesmo. Teve um caso específico numa escola que eu trabalhei, que o menino ele começou
sempre durante a aula, no intervalo, ele começava a fazer insinuar coisas sexuais com os amiguinhos. Isso o menino, né? Usando os materiais que estavam na mesa, a régua, né? Então a gente levantou uma antena ali e a gente foi pesquisar e descobriu que ele estava sendo abusado. Né? Então, pais, professores, né? As pessoas, os líderes religiosos, nós, comunidade religiosa, nós temos que ficar atentos. Porque existem alguns abusos que são inevitáveis, infelizmente, né? Porque por uma questão ou outra, o abusador acaba prevalecendo ali. Mas uma grande parte dos abusos, eles podem ser evitados. Eles podem. Então, nós devemos tomar cuidado, nós devemos estar ligados, né, antenados com as crianças ao nosso redor. Ô Paulo, assim, ó, eu tenho uma questão assim que acho que deve ser de todos os pais, né? A gente cria os nossos filhos para o mundo. Não tem o que fazer. É assim que é a vida. Se você não ensinar ele algumas coisas, o mundo vai ensinar, e talvez da pior maneira possível. Quando um pai tem que estar atento a algumas coisas, mas quando também ele tem que permitir que o filho passe. Você não quer que o seu filho passe por isso. Isso não ensina nada, só... Então isso não tem discussão para isso. Mas seu filho às vezes tem que estar exposto a algumas coisas para aprender, né? Como que os pais que estão nos assistindo, assim, de alguma maneira, ele pode equilibrar esse jogo, para ele estar atento a isso, ao mesmo tempo que permite seus filhos crescerem para também não se tornar um adulto que não consegue fazer nada, né? Existe a liberdade monitorada, né? Acho que a criança, enquanto ela está crescendo, ela tem que ter liberdade para experimentar algumas coisas, mas isso tem que ser monitorado. Até mesmo o experimentar, né? O cair, ela vai cair, né? Mas tem que ter um adulto ali para ajudar ela a levantar. Então, tem que ser monitorado até o ponto dela conseguir fazer as escolhas dela, baseado naquilo em que ela foi orientada, instruída, educada, né? Mas no início da vida, ela não tem ainda condição psíquica para fazer as escolhas dela. Ela está aprendendo, né? Então, a gente vai dando liberdade, isso acontece em casa, isso acontece na escola, você vai dando liberdade, mas é uma liberdade, hoje você dá um pouquinho de liberdade, amanhã um pouquinho mais, para a criança ir criando autonomia, mas tudo isso vigiado, tá? Por quê? Porque a criança, ela ainda não tem condição, dependendo da idade, de se proteger, né? Então, vamos ver se ela consegue dar conta disso, e se ela não der? Né? Então eu tenho que tentar para ela ir crescendo, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho que estar perto. Por quê? Antes você falar isso, talvez alguns adolescentes que estão nos assistindo, ou pré-adolescentes, vão trabalhar exatamente aquela ideia de, poxa, mas e a minha privacidade? E agora? Como que os pais lidam com a privacidade do adolescente, pré-adolescente? Então, existem algumas coisas que são privacidades, existem outras que são cuidado. Tá? Então, por exemplo, a criança se fecha no quarto dela, liga o computador, na verdade ela se conecta com o mundo. E aí a porta está trancada e o pai e a mãe não sabem o que está acontecendo. A criança está exposta às barbáries do mundo. Isso não é e pai e mãe não tem como ajudar. Né? Aí depois que dá ruim, fazer o quê? Se não teve como ajudar. Então, nós temos que ter assim, bem claro o que é privacidade e o que é permissividade. Né? Então, a criança, para ela poder escolher, primeiro ela tem que aprender o que é bom e o que não é bom. E não é só mostrando o que é ruim, tem que mostrar o que é bom também. Né? E, infelizmente, nesse mundo... com promiscuidade, com perversidade, isso não é bom para a criança. Eu acho que é um caso fundamental, né? Acho que isso é fundamental, esse monitoramento, né? Esse olhar da família. Quando a gente fala família, eu acho que ponto criança, principalmente dos pais, mas eu acho um fator principal, né? A criança, desde pequena, ela tem que sentir em quem ela pode confiar, né? Porque, assim, nesse monitorar, existe também aquela, como que eu monitoro, como que eu falo,
como que eu explico para que se algo aconteça com ele, eu falo assim, eu sei para quem eu posso contar. Isso mesmo. Né? Eu sei que eu tenho meu pai, que eu tenho minha mãe, ou que eu tenho só minha mãe, ou que eu tenho só meu pai, né? Porque a gente está falando de uma diversidade aí de famílias. De famílias, né? Mas eu tenho, assim, quem confiar, e eu sei que se eu contar, ele tem assim, eu sei que se eu contar para eles, eles irão acreditar. E assim, a criança, ela tem que ser instruída desde pequena. Então, às vezes, dentro de casa, esse assunto é um tabu. E aí a criança não é vacinada contra essas coisas. Então, tem que ser conversado em casa, como nós já falamos aqui, né? Tem que ser conversado em casa, porque em casa a mãe, o pai, a família vai explicar da maneira correta, né? E muitas vezes vai evitar que a criança caia em certas ciladas, em certas armadilhas, né? Mas é assim, se a criança nunca caiu, como que ela aprende a levantar? Né? Então o pai tem que explicar, a mãe tem que explicar que se cair, tem como levantar, o pai e a mãe vai estar ali para ajudar, né? E isso é o diálogo. Então, tudo passa pelo diálogo, tudo passa. Só que, infelizmente, é mais fácil a gente entregar um celular na mão da criança, entregar uma tela de computador, entregar uma tela de televisão, e aquilo vai criando os nossos filhos, né? Infelizmente, as tecnologias hoje são as babás das crianças, as babás eletrônicas. A criança está chorando muito, toma aqui o celular, que eu estou aqui fazendo o que é importante. Né? Então, eu deixo a criança com o celular para eu fazer o que é importante, mas, na verdade, eu deixei o que é primordial, que é o meu filho. Né? Então, o serviço é importante, a profissão é importante, mas a criação do filho é primordial. Então, nada vai além primeiro do que isso. Né? É verdade, Paulo, mas assim, ó, a gente vê que o mundo